Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje o Evangelho nos fala sobre o perdão de Deus para conosco, que se traduz no perdão nosso para com os outros. O perdão de uns para com os outros. É necessário perdoar. E o perdão não é alguma coisa meramente sentimental, como estar com raiva e depois a raiva sumir. Isso se limita ao mundo dos nossos sentimentos. Se fosse assim, quando fosse 2, 3 dias, uma semana depois, em alguns casos um mês depois, em outros um ano depois, o perdão seria realizado. Perdão não é uma forma de barganharmos paz para o nosso coração, por convencermos-nos de que não temos mais culpa, porque afinal de contas perdoamos. Não é bem assim, queridos. Perdão significa assumir o prejuízo. Perdão significa dizer a Deus que perdoe porque não sabem o que fazem. Perdão significa, às vezes, dizer ao próximo que o perdoa. Mas perdão significa, antes de tudo, continuar demonstrando amor. Esse amor que não é um sentimento meloso, onde alguém chora no pescoço do outro dizendo que o ama, com palavras afetuosas. Esse amor que é atitude, antes de tudo. É atitude de firmeza no Evangelho. Permanecer firme no Evangelho, obedecendo. Isso só é possível quando jejuamos e oramos. No século XX e agora no século XXI, os homens se entregaram e se entregam mais e mais a uma atitude de uma vida voltada para os prazeres, para o conforto, para o bem-estar. É impressionante, meus queridos, como as pessoas não mais concebem a ideia de perda. Tudo tem que ser ganho. Alguém tem que sempre levar vantagem, enquanto que no Evangelho assumimos o prejuízo. Jesus abriu os braços sobre a cruz e assumiu o prejuízo que nem era dele, era do homem, que pecou e devia. E assim ele revelou o seu grande amor para conosco. O perdão de Deus para com todos é revelado à medida que o próprio Deus assume o prejuízo dos homens. O perdão de Deus é revelado à medida que nós assumimos o prejuízo que os homens nos causam muitas vezes. Nós reconhecemos o prejuízo que causamos aos homens algumas vezes. Por isso a igreja celebra hoje o domingo do grande perdão. Não é possível jejuar na igreja de forma verdadeira e sincera para mostrarmos aos outros, para lucrarmos com isso, para que isso se constitua vantagem na igreja ou até no mundo, porque alguns passam o dia todo em jejum e oração dentro de uma igreja para conseguirem um carro do ano, para conseguirem
vencer uma determinada causa, para não terem que dar um braço a torcer. Sempre o jejum está voltado para a vitória, enquanto que o jejum da igreja é aquele que nos ensina, antes de tudo, o perdão de Deus, que significa assumir o prejuízo. Assumir o prejuízo. A dor do prejuízo, que muitas vezes pode até nos levar à morte, como aconteceu com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se o próprio Deus assumiu o prejuízo a ponto de morrer por aqueles que eram os que haviam causado o prejuízo, como nós, servos de Deus, não assumiríamos os prejuízos que os homens nos causam e não lutaríamos para não causar prejuízo algum, a seja quem for. Meus queridos, hoje a igreja proclama o domingo do grande perdão como início da grande quaresma, que iniciará amanhã, é verdade. Mas precisamos aprender essa grande lição. Sem perdão, não há jejum verdadeiro, não há jejum completo, pelo menos. É preciso nos penitenciarmos hoje e ao final da liturgia dizermos uns aos outros: perdoa-me, irmão, pois sou pecador. E é preciso que cada um, ao ouvir isso de seu irmão, esteja dizendo: eu te perdoo, irmão, Deus perdoa. E assim a gente faz um pequeno exercício. E pode até ser um exercício externo, mas que visa uma vida interior de perdão. Isso é conquistada quando o jejum é verdadeiro. E jejuar não significa, em uma grande quaresma, apenas deixar de comer. Às vezes aquelas coisas que mais gostamos, que mais nos atraem, a gente pode passar 40 dias sem fazer, ou fazendo menos. Hoje as pessoas vivem o drama do celular, não é? Por que não passar 40 dias sem olhar celular para divertir-se? Apenas para se comunicar no trabalho, alguma coisa assim? Porque hoje é absolutamente necessário. Mas sem ser para curtir um vídeo, assistir um filme, não é? Outros são viciados em diversão, então para um pouco ou para de vez. Outros são tagarelas, viciados em falar, então o que é que fazem? Podem recolher um pouquinho a língua, não é? E cada um tem e conhece suas faltas, seus pontos fracos. Uma quaresma é para isso, meus queridos. Para que identifiquemos os nossos pontos fracos e dentro da igreja, no seio da igreja, aprendamos a vencê-los, a superá-los. E isso só é possível com renúncia. Se vocês querem saber como vencermos todos os nossos pontos fracos, os santos padres do deserto nos ensinam que a renúncia primeira é no alimento. Quando vencemos e dominamos o nosso estômago, ficamos mais capacitados para vencermos todas as demais realidades que muitas vezes nos escravizam. Por isso a importância do jejum. Não é possível, meus queridos, uma igreja que não jejuma mais. Ela pode ser tudo menos igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo, à semelhança do seu Senhor, vence o mal neste mundo. E vencer o mal nesse mundo não é ganhar uma política. Vencer o mal nesse mundo não é ganhar uma eleição. Vencer o mal nesse mundo não é ganhar uma discussão. Vencer o mal nesse mundo não é estar sempre sendo vitorioso em tudo aquilo a que se propõe. Vencer o mal nesse mundo muitas vezes significa assumir o prejuízo que a vida
põe diante de nós e que às vezes desfalca a nossa conta e até a nossa conta bancária. Vamos, nessa quaresma, aprender a renúncia de perdermos e não apenas ganharmos, levarmos desvantagens e não apenas buscarmos vantagens, como o mundo hoje gira em torno disso. E que nesse domingo do grande perdão estejamos nos assemelhando ainda mais a Cristo e que Jesus, que se nos dá na Santa Eucaristia, nos fortaleça para a partir de amanhã começarmos a abrir mão também do leite e de tudo aquilo que durante essa grande quaresma precisarmos nos abster para comungarmos melhor com sua carne e com seu sangue. Que a Santa Eucaristia nos fortaleça a cada domingo e que no Santo Domingo de Páscoa a ressurreição de Cristo se revista os nossos corpos e as nossas almas e que assim participemos dessa ressurreição por antecipação. Antes mesmo de morrermos e os nossos corpos ressuscitarem no dia da ressurreição, o dia final, é possível as virtudes da ressurreição nos serem antecipadas. Basta que aprendamos a renúncia. E Cristo nos dará o presente da Páscoa, a antecipação das realidades que hão de vir. E assim caminharemos cada vez mais fortes, seguros e firmes em direção ao reino de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.